E aí, tô hoje fazendo uma caminhada na rua. Eu já tava querendo vir antes, só que eu não tinha calça comprida assim, né, pra malhar. Eu tinha uma calça comprida pra ficar em casa e não tinha condição, porque é muito largo. Tipo, aí não tinha como. Porque quando eu vim pra cá, eu só trouxe bermuda. Falei, depois eu compro, né? Aí beleza, eu fui comprar. Aí eu falei, cara, pra eu começar a caminhar na rua, eu vou precisar de uma calça legging e um corta-vento. Porque, tipo, vocês estão vendo, tá mó sol, né, e tal. Mas, cara, tá um vento gelado. A última vez que eu vi tava 14 graus. E não é 14 graus que nem em Curitiba, por exemplo. É muito diferente, é muito mais gelado. E aí, beleza, né, eu fui comprar a legging e o corta-vento, né. Aí a primeira coisa que eu pensei foi na Primark, né, que é bem baratinho. Fomos lá, tem uma Primark no shoppingzinho aqui perto de casa. E aí não tinha nenhuma roupa de malhar. Tipo assim, essa Primark é bem pequenininha, né? Porque é um shoppingzinho pequenininho que tem aqui em Montijo. É o Alegro. E não tinha nada de roupa de malhar. Eu falei, ferrou. Eu nem tinha pensado nessa opção. Aí, beleza, lá, então vou na Decathlon, né? Tem uma Decathlon perto também. Vamos lá. Até as calças legging assim, não tinha muito do jeito que eu queria. Que eu queria com bolso dos dois lados e com negócio pra amarrar, né? Aí tinha mais também umas tipo de moletom, sabe? Um pano diferente. Mas aí eu consegui comprar umas legging lá com bolso de um lado só, sem negocinho pra amarrar, mas beleza. E aí eu fui procurar o corta-vento e não tinha. Só tinha, tipo, casaquinho fino, mas eu não quero casaquinho fino, tipo, de enfiar, né? Quero que dê pra abrir, que tenha zíper assim, que seja bem levinho. Ou seja, tô aqui morrendo de frio agora. Tô vindo aqui primeiro no mercadinho aqui, Lidl. Tem alguns mercados que tem roupa, né? Eu nem lembro se tem. Vou ver se tem algum corta-vento, alguma coisa, senão eu vou ter que ficar sentindo frio até eu achar algum. Bom, vou lá no mercado, já volto. Bem, já imaginava. Não tem nada de roupa ali. É muito pequenininho esse mercado. Então, tá com frio. Tanto caminho. Mas é isso aí, estamos tentando pelo menos. Eu, na verdade, queria caminhar com o meu cachorro, o Loki, né? O maiorzinho. Porque o Thor, ele gosta de andar. Mas só quando tá eu e o Hudson. Se tiver só eu ou só o Hudson, ele quer voltar logo. Então, desde, né, antes do meu cachorro chegar, eu tava, quando o Loki estiver aqui, vou caminhar com ele, né? É bom que eu vou fazer exercício, ele também vai gastar energia, né? Beleza. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Loki, mas ele tá muito, tipo, ansioso. A gente vai descer com ele, ele começa a berrar, tipo, a gente vai no elevador, ele berra, tipo, começa a gritar de ansiedade, sabe? De tipo, quero chegar logo. Só que grita alto, parece até que a gente tá batendo nele se alguém estiver ouvindo assim de fora. Se a gente deixa em casa, também ele late muito. A gente até recebeu uma cartinha falando, né, que os cachorros estão fazendo muito barulho e tal. Aí agora a gente tem que sair e deixar eles presos lá no escritório do Hudson, que é o mais distante da porta de entrada, pra não ouvir tanto latido. Porque a gente tenta, tipo assim,
chega sem falar com ele, né? Até ele se acalmar, mas, cara, ele começa a gritar muito, não dá. E aí, pra passar com ele tá horrível. Que aí ele late pra tudo, todos, e puxa muito, muito. E ele deu uma engordadinha com essa comida crua, né? Que ele tá comendo com a barf. E aí é pior ainda, né? Tem que ficar segurando ele com a força que ele faz. E pior, que é o caminho todo. Ele, tipo, não passa depois de um tempo andar devagar. É o caminho todo puxando, alguém começa a latir. Então, vou ter que usar alguma estratégia. Quando eu tava no Brasil, eu tava tentando, né, treinar ele, porque ele sempre foi ruim de andar, foi puxando, né? Mas agora tá pior, né? E lá eu tava tentando, né, ensinar ele, fazer ele melhorar. Com petisco, né, tentando dar petisco se ele fizesse certinho. Tinha dado até uma melhorada. Mas aí esse tempo todo longe. Só E olha que lá no Brasil, eu coloquei ele num adestrador, né? Ele ficou com a minha cunhada. E aí a gente queria adestrar ele pra ele não fazer escândalo no avião, né? Cara, pelo que minha cunhada falou, deu certo. Ele ficou muito mais de boa. Não latia mais pra todo mundo e tal. No avião também veio tranquilo. Mas aí, chegou aqui, ficou pior do que estava antes no Brasil. Então, talvez a gente tenha que ver um adestrador aqui também. Mas então, eu tô muito acima do peso, né? Tô obesa, na verdade. Estou na obesidade grau 2. Acho que não é nem na 1 só. E aí, só uma caminhadinha assim como eu tô fazendo já me cansa. Imagina eu com o Loki puxando o tempo todo. Vai ser um baita de um exercício, né? Mas tem que ver se eu vou conseguir, né? Vou estar preparada. Provavelmente não vou nem conseguir andar muito quando eu estiver com ele. Mas vou tentar. Talvez dar um tempinho de eu fazendo essas caminhadas para voltar a me acostumar um pouco, né? Melhorar um pouco o cardio. E aí depois eu passo a tentar ir com ele. Mas eu antes estava indo numa academia, né? Mas, cara, tipo, aqui onde eu moro é muito tranquilo. Aí eu falei, por que não faz ao ar livre, né? Ainda mais, tipo assim, no calor. Beleza, eu não gosto. Sua muito e tal. Mas no frio, com esse ventinho gelado, tipo, beleza, eu preciso do corta-vento. Mas prefiro 1000 vezes fazer assim no frio do que no calor. Talvez eu pegue uma gripe, um resfriado, porque eu tô no frio com o corpo esquentando, né? Então, vai ser um problema. E, assim, eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo voltar a focar em ficar indo pra academia. Eu tô inscrita, né, numa academia, eu tava tentando ir, mas, cara, eu ia pouquíssimas vezes. E, assim, tava muito difícil conseguir. E também tem um problema porque a academia lá, eu não gostei tanto. Porque ela tem poucos equipamentos e os poucos que tem, ainda às vezes quebram e eles não consertam. Tipo, desde que eu entrei, tem um lá que tá quebrado e, tipo, só tem um daquele. Aí fica complicado, né? Tem uma lá que é para aquele exercício de abrir a perna, né, a abdução e a adução, né, que é um de abrir e outro de fechar. Lá é uma máquina só para os dois e só tem uma dessa. Aí a pessoa faz e fica o dia inteiro ali. Então, assim, eu tava basicamente indo para fazer coisa sem equipamento, sabe? Para fazer sem equipamento, eu faço em casa. Que aí eu não tenho nem a desculpa de estar com preguiça pra sair, né?
Então eu comecei a fazer isso. E uma coisa assim, que eu sempre quis fazer foi calistenia, né? Que é com o peso do próprio corpo. Olha, tá aí uma ótima hora de eu realmente começar a fazer isso, né? Então, tô fazendo exercícios em casa, com o peso do corpo. Até comprei um elastiquinho lá para poder ter alguma resistência, ele fazer um pouquinho mais de força. Mas a ideia é essa, eu vou pelo menos ficar fazendo isso para voltar, né, a pegar o costume de estar sempre fazendo exercício. E aí depois, quando eu realmente estiver, tipo, fixa, indo direitinho, né, 5 dias na semana e tal, fazendo exercício, aí eu posso pensar em voltar pra academia. Mas agora não tá dando certo, então é fazer o que dá, né? Se eu tô conseguindo agora, né, fazer essa caminhada aqui ao ar livre, fazer os exercícios em casa, já é melhor do que nada, né? E aí depois eu volto, né, a fazer academia e tal. E tô conseguindo também agora fazer a dieta, né? Tipo assim, ainda não é muito uma dieta, porque a minha nutri tinha passado coisa e eu não tava fazendo, tipo, não conseguia me manter também. Aí pelo menos agora eu tô comendo comida direitinho, porque o meu problema era: eu trabalho de casa, só que tipo assim, trabalho bastante, né, e tal. Eu também percebo que eu tenho isso de tipo, por mais que o meu trabalho seja tranquilo, seja flexível, eu não consigo ficar parando toda hora. Tipo, não, vai que eles falam comigo, não sei o quê. É uma bobeira, mas não é algo fácil assim de eu falar, não vou mais fazer isso e, sabe, mudar. É coisa da cabeça, né? Sou maluca e aí tem que estar tratando essas coisas. Mas, e aí então, às vezes que era pra eu ir fazer a comida, pra almoçar, eu não fazia, e aí o que eu fazia? Comprava. Tipo, porque eu nem fico querendo pegar, essas coisas assim, muito não. Eu tenho preferido comida, porque, cara, eu não curti os hambúrgueres daqui, tipo, o McDonald's daqui não é muito bom, Burger King, nada. E tem, aqui pelo menos onde eu tô, tem pouco, tipo, artesanal, essas coisas assim. Agora parece que entrou na moda de novo os smash. É horrível, né? Então, tipo, aqui eu prefiro 1000 vezes comida do que besteira. E, cara, lá no Brasil, né, no final você já tava sem comer muito arroz e feijão, né? Tava mais tipo só legume e proteína. Mas quando você não tem, é aí que você quer, né? Porque agora eu fico querendo arroz e feijão, aí eu tenho comida, né? E aí eu sempre também quero ir em restaurante brasileiro, porque eu não curto muito peixe, né? Que é o principal aqui em Portugal. E nem tipo os outros restaurantes que tem comida da França, comida, sabe, sei lá. Aí eu só vou em restaurante brasileiro, normalmente churrascaria, que é uma maravilha. E aí é isso. Aí eu ficava pedindo comida e agora eu passei a fazer marmita, né? No final de semana, eu e meu marido, cada um fez 5 marmitas, né, pra cada, que aí dá durante a semana. E, cara, foi a melhor coisa, porque não tem que pensar o que eu vou comer, porque mesmo quando eu ia pedir, eu tinha que pensar o que eu ia comer, né? Isso já era um problema. E, tipo, é muito prático, né? Só pego ali, esquento e como. Inclusive, tô fazendo o que a minha nutri falou pra eu fazer, que é realmente comer prestando atenção na comida, né? Porque eu normalmente comia na frente do computador, trabalhando. Agora, eu sento na mesa de jantar e como. Aí, quando o Wilson tá aqui em casa, né, não tá no trabalho, aí a gente senta junto, come, parecendo uma família normal, né? Até, tipo, lá no Brasil, a gente quase não usava a mesa de jantar. Tipo, só quando ia alguém lá, final de semana, vamos fazer um churrasco, fazer um hambúrguer, mas tipo, no dia a dia, a gente não usava, não. Era cada um no seu computador,
comendo enquanto trabalha. E aí, realmente tô tentando fazer isso, né? Pra ver se muda, se melhora algo. Eu tô curtindo. É legal isso, tipo, vai eu e meu marido, por mais que a gente ponha algum vídeo ali pra ver alguma série, pelo menos a gente tá focado ali, até porque não se falou, não, você pode jogar, pode ver alguma coisa, só não pode pensar em trabalho. E aí isso tem ajudado. Cara, nessas partes que tem sombra, é um vento bem gelado. Tipo, eu normalmente tô muito calorento, né? Por estar muito gordo, eu suo muito. Eu fico com muito calor o tempo todo. Mas falar que esse vento tá gelado, tá gostoso fazer assim, mas é aquilo que eu falei, talvez eu fique doente, espero muito que não. Ai, nossa. Tô agora contra o vento e na sombra, meu Deus do céu. Mas não tô reclamando, amo frio. Era isso que eu queria. E olha que a gente nem tá no inverno. A gente tá no outono. E tipo assim, normalmente eu vou nas lojas de roupa, né, tal. Por exemplo, até a Primark mesmo. Você vê aqueles casacão grosso, quente, vendendo. E eu fico, cara, não é possível, não acredito que vai ter um frio pra usar isso. Eu acredito que eu não vou usar, porque como eu falei, eu suo muito, sinto muito calor. Mas agora eu entendo que as pessoas normais que não são obesas e não suam que nem um porco, elas conseguem usar, né? Elas precisam até. E aí é mais tranquilo. Deixa eu mostrar um pouco a paisagem pra vocês enquanto eu vou falando. Pra vocês não ficarem olhando pra minha cara feia. Normalmente eu ia lá pro outro lado, que é o caminho indo pro centro ali, pro shopping, tá, pra entrada do Lentígio. Mas teve um dia que a gente veio por aqui sem querer e, pô, é bem bonitinho. Eu falei, pô, hoje eu quero ir pra lá. Ai, aqui pelo menos tá sol. E aí não fica aquele gelo todo. Mas aí é isso, né? E aí, tipo, tentando voltar a fazer os vídeos, que é algo que me ajuda. Fazendo também o Instagram lá, né? Colocando bastante coisa no Instagram. Que é pra poder... Porque, tipo, isso me ajudou da última vez, né? Porque eu também já tive super gorda e consegui emagrecer. Da última vez eu tava com 90, acho que 90 quilos. E fui até os 75. Dessa vez eu quase cheguei no 100, né? Tava com 98. E, vamos ver, o objetivo é passar dos 75, né? O objetivo é realmente ficar saudável e ter um corpo que, sabe, que eu não tenha repulsa de olhar. Então, esse é o objetivo, né? E aí, como eu falei, aqui é muito tranquilo, né? Pô, aproveitar, né, que eu tô num lugar que é mais de boa, que eu consigo ir na rua sem estar morrendo de medo. Óbvio que eu sempre tenho, né? Eu sou carioca, nunca vou deixar de ter. Mas, tipo, aqui é muito mais tranquilo. Então, né, temos que aproveitar. Porque a gente sempre vive na correria, né? Não tem tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não é bem assim, né? Tipo, minha casa tá sempre uma bagunça, porque não tem tempo de arrumar? Tá! Mas eu prefiro agora fazer exercício do que ficar arrumando casa. A gente vai ver também uma diarista, pelo menos uma vez na semana, pra poder manter arrumado, que aí a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso também. Porque lá no Brasil, mamãe que fazia, né? Mamãe não quis vir com a gente. Mas, cara, eu quero muito conseguir fazer o Loki conseguir caminhar. Eu queria que o Thor também viesse. Só que o problema do Thor é que é aquilo que eu falei, ele só vai vir se tiver eu e meu marido. Então, não sei. E eu quero ver se eu treino o gatinho também, né, o Anubis, a andar na rua, né, com coleirinha e tal. Vamos ver se eu consigo, ia ser muito legal.
Acho que eu vou tentar já voltar por aqui. Sei o caminho? Não sei. Mas qualquer coisa tem Google Maps. Olha, a rua que acaba ali. Coisa estranha. Tipo, porque dá pra tu ir, sabe? Podia ter mantido... sei lá, bagulho louco. Mas aí é isso, eu tô tentando me obrigar, tentando usar isso, né, de ir colocando nas redes sociais, pedindo para as pessoas me cobrarem, pra ver se eu animo mais. Porque assim, né, aquele negócio, fico com preguiça na hora de ir, mas quando tô, cara, pô, muito legal, por exemplo, agora eu tô super curtindo. Muito melhor estar aqui que nem uma maluca falando, parece que eu tô realmente falando com alguém, e aí é até mais legal, né, tipo, você nem percebe, né, que você tá fazendo o exercício, parece que tô conversando com alguém. Parece que eu sou maluca? Sim, toda hora que alguém passava perto de mim, eu parava de falar. Mas, se tá me ajudando, né? Mas é isso, gente. Então, continue me cobrando. Porque, cara, minha nutri, assim, foi alguém colocado, assim, por Deus no meu caminho. Porque... tipo, a academia lá que eu tô, né, tem a Nutri, né, que aí a gente pode, tipo, eu acho que só de ter lá tu pode usar, pelo que eu me lembro, só que aí eu fui usar, e aí ela me falou que tinha um plano, né, que podia ter mais vezes a consulta lá na Nutri, a pesagem também, né, que é naquela máquina lá que vê tudo, os músculos e tal, e aí, inclusive, né, quando conversei com ela, né, falei que tipo, tem compulsão alimentar, já engordei, emagreci várias vezes, não consigo realmente ficar no foco e tal. Aí ela falou que o indicado pra mim seria realmente isso, pra eu fazer de 15 a 15 dias, fazer a consulta com ela. Porque se eu ficar muito tempo sem, eu vou fazer besteira. E é realmente, cara, é real isso. E aí, ela falou, né, que tinha esse plano lá e, cara, assim, super barato, pelo menos, né, pra mim eu achei super barato. Que valia super a pena. Eu tenho o WhatsApp dela, eu posso falar com ela a qualquer momento. Inclusive, ela até fala, mesmo que não seja de comida, né? Se só quiser conversar. Porque, cara, ela não sei, tem alguma coisa assim de psicóloga nela. Porque teve uma vez, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, que eu fui lá falar pra ela que eu não ia mais ficar na nutrição. Porque, assim, teoricamente eu sei, né, que eu tenho que comer bem e eu não tava conseguindo. Aí eu ia só parar com a academia também, porque eu não tô indo na academia, né? Aí, cara, ela começou a falar comigo, saí de lá chorando, sabe? Jogou coisas assim na minha cara, aquilo que você sabe, mas quando a pessoa joga na tua cara, bate, sabe? E aí, nossa, olha aqui, tem pra cá e pra cá, ai meu Deus. Vou abrir uma live. Será que eu continuo por aqui? Eita, mas aqui acaba o caminho e vai um caminho de terra. Deixa eu ver. Meu Deus, não sei. Ali tem uma ponte. Ai, meu Deus do céu, vamos ver, gente. Só que eu vi uma pessoa andando pra cá, tipo, então é um caminho, mas... vou ver ali, se for muito estranho ali a parte da ponte, eu não vou. Tá vendo? É o que eu falo. Sou carioca, sempre vou desconfiar de tudo. Tô olhando pra todos os lados. Tô preocupado, não tem ninguém. Mas é um matagal aqui, né? Ó, vamos ver a ponte, também dá pra continuar aqui. Mas acho que eu vou continuar aqui, do que ir na ponte. Bom. E eu não faço ideia de onde que eu tô indo, tá? Daqui a pouco, se eu não achar nada que eu conheça, eu pego no Google Maps. Bom, continuando. Então, assim, nesse dia ela falou um monte de coisa comigo. Inclusive, assim, ela mesma já falou que ela
foi obesa. Hoje ela é magríssima. E também ela lutou contra. Ela sabe que não é fácil, que é uma luta constante e tal. E assim, eu falei, não, beleza. Ela falou, ó, então pensa, na semana que vem você volta aqui. E aí eu continuei, tipo, eu tô continuando pagando academia, porque senão eu vou perder o plano dela. Mas não tô indo por enquanto, né? Tem outra ponte pra lá. Eu acho que agora eu tenho que ir pra lá. Eu acho que eu tenho que ir na ponte, porque pra lá eu não sei o que é. Passou um homem e aí ele parou, ficou numa árvore balançando. Eu já fiquei desconfiada, né? Mas não tá vindo pra cá, não. Continuo indo pra lá depois, sei lá. Bom, e aí é isso, aí eu continuei por causa dela, né? E aí foi que ela falou, ela posso ligar até, tipo, pra conversar, se quiser, tipo uma psicóloga, sabe? Porque ela entende que não é uma parada fácil, né, e tal. E que, tipo, o meu problema não é a nutrição. Meu problema é minha cabeça, né? Que eu tenho que lutar por mim pra mudar, né? Que ninguém mais consegue fazer isso por mim. E aí foi depois disso que eu comecei a fazer as marmitas e fazer isso de fazer exercício em casa, né? E agora na rua. Eu não comecei na semana passada por causa que eu não tinha roupa, né? Como eu falei. Mas agora eu não tenho mais essa desculpa. Quer dizer, tô sem o corta-vento, mas isso não é desculpa. Que a gente sente frio, mas vem. Mas é isso, gente. Isso aqui foi só pra chorar mais mágoa. Falar aí, né? Porque assim como a minha Nutri conseguiu me ajudar, só tipo falando coisas que eu já sabia e também compartilhando um pouco da história dela, foi algo que conseguiu mexer comigo. Então, né? Vai que tem alguém aí também precisando de umas palavras. Então é isso, né? Tem que... A obesidade realmente é uma doença. Muita gente fala, só tomar vergonha na cara e fechar a boca. Quem dera se fosse fácil assim. Para algumas pessoas talvez seja, mas aí não sei se aí a pessoa realmente tem a obesidade, né, esse problema, porque é complicado. Não é da noite pro dia, tipo, já teve gente que eu vi que, não, vou focar e vou fazer, e aí fechava a boca e ia. Eu nunca consegui. Eu sempre vou caindo de volta. Mas também só uma outra coisa que a Nutri falou. Cara, fiz besteira? Vai tranquilo, não se arrepende, só volta pro foco. Não deixar isso virar uma bola de neve, sabe? E isso que eu tô fazendo. Tentando também levar a dieta de forma leve, né? Porque já é difícil eu fazer uma não restritiva. Imagina se eu tentar dar água pro vinho mudar pra uma muito restritiva. É impossível. Então, é aquilo. Primeiro tentando comer comidas em umas quantidades menores. E aí depois vamos pra qualidade das comidas, né? Não que eu coma tão ruim. Tipo, arroz, feijão, carne moída. É porque, tipo, antes eu comia peito de frango ou peito de peru e colocava um pouquinho de maionese. Aí eu passei a comprar maionese zero. Tipo assim, é legal ficar comendo maionese? É legal. Mas se formos fazer conseguir ficar ali na dieta, no foco, tipo,
Não vou trocar isso por um hambúrguer. Não vou trocar isso pra um pedido de restaurante, de tipo arroz, feijão, bife e batata frita. Porque, querendo ou não, se eu for fazer batata frita em casa, vai ser na airfryer. Vai ser menos pior. E se eu pedir, vai ser no óleo, né? Então, tipo assim, já é alguma coisa, sabe? É ali 1%. Seria ideal fazer já 20% cada dia? Pô, seria maravilhoso. Mas melhor 1% do que o menos 20%, né? Mas é isso aí, galera. Se quiserem, curtam, compartilhem, sigam. Esse negócio todo de YouTube, né? Vocês sabem. Se não quiserem, também precisa não. Tá de boa. É isso aí. Valeu.